E hoje nós vamos aprender a respeito dos dons de palavra. Nós podemos falar que é uma outra categoria de dons, não de forma que um é melhor ou maior do que o outro, mas para a gente entender melhor a definição deles. Eu acho importante nós aprendermos a respeito do que são os dons e como nós podemos aplicá-los nas nossas vidas. Na semana passada nós falamos a respeito do dom de misericórdia, que é um dom de amor, o dom de celibato, que também é um dom de amor, e o dom de martírio. Quando a gente classifica os dons como dons de amor, de palavra e de poder, nós estamos falando que os dons de amor, eles demonstram o caráter de Deus. Os dons de palavra, como a própria palavra diz, eles comunicam o caráter de Deus. E os dons de poder, eles manifestam o caráter e também o poder de Deus. Então, por isso é importante a gente entender quem eles são, como eles se classificam, e tão importante quanto é nós entendermos como eles se aplicam na nossa vida. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Esse texto ele vai ser o nosso ponto de partida dessa pregação nessa manhã, falando a respeito de alguns dons de palavra, e hoje nós vamos falar a respeito do dom de pastoreio, sobre o dom de exortação / encorajamento e o dom de evangelismo, o dom de evangelista. Mas antes de falar a respeito disso, eu quero compartilhar com vocês eu acho que é um aprendizado importante, tendo em vista tudo aquilo que nós vivemos nas últimas semanas, baseado em Efésios capítulo 4, porque quando nós lemos a palavra de Deus, a gente precisa fazer algumas perguntas ao Espírito Santo para interpretar o que está escrito. Que quando nós lemos de uma forma superficial, você pode até decorar o que está escrito, você pode até decorar o versículo, mas dificilmente pela força do seu esforço, você vai interpretar o que o Senhor está falando através daquelas palavras. Então, você pode decorar o versículo de Romanos 8, 36, mas se você não se apropriar da verdade que a pastora Mirella disse, dificilmente aquilo vai ser uma verdade para a sua vida. Efésios no capítulo 4, no versículo 7, diz: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva ou um dom, por meio da generosidade de Cristo. Versículo 8, por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Versículo 9, notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Eu quis ler esses versículos para compartilhar com vocês um aprendizado que eu tenho refletido nas últimas semanas, principalmente na forma como nós estamos respondendo a essa série de mensagens. Eu sei que às vezes parece abstrato para você falar a respeito de dons, porque talvez todos os domingos que nós falamos sobre isso, você fala, mas eu não sirvo em nenhum ministério, ou eu não conheço nenhum dom, eu não sei como exercê-los. Mas é importante a gente entender o porquê os dons eles são necessários, e esse versículo 7 que parece muito confuso, que diz, na verdade o versículo 8 que diz: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo, ele explica um pouco qual é o objetivo dos dons espirituais, e eu acho importante abrir a palavra de hoje falando a respeito disso. Em Gênesis no capítulo 3, na verdade, em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, nós vemos a Bíblia nos ensinando o que é o mundo ideal pela perspectiva de Deus. Então, a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus criou era bom. Então, Deus criou as coisas do primeiro ao sétimo dia, dizendo que tudo aquilo era bom. Mas nós vemos que a partir do capítulo 3, o próprio homem corrompe a sua imagem e semelhança, concedendo o domínio da criação ao pecado. Então, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 mostra pra gente, cara, o que é o mundo ideal na perspectiva de Deus. Nós vemos que em Gênesis capítulo 3, o próprio homem, quando ele concede o domínio, quando ele cede ao pecado, comer o fruto, nós aprendemos que a partir dali, nós concedemos ao pecado algo que era nosso. Ontem, no culto de jovens, eu quero tomar aqui a liberdade de usar a mesma ilustração que o Guilherme utilizou durante a palavra, que eu achei incrível. Mas quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus,
a forma que Moisés, quem escreveu essa palavra, o que ele quis dizer? No mundo antigo, e você vai concordar em diversas religiões hoje, adoram-se muitas imagens. Então, você vai perceber que diversas religiões, principalmente as regiões orientais, elas adoram imagens. Por quê? Porque o Deus não é a imagem, mas aquela imagem representa aquele Deus. Então, quando uma pessoa que tem uma religião, como essas religiões que adoram imagens, não necessariamente ela está adorando aquela imagem, mas ao ver aquela imagem, ela consegue ver a representação daquele Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança, a palavra de Deus diz que nós somos a representação dele aqui. Então, da mesma forma que eles olham para imagens e acreditam que aquela imagem é uma representação do Deus que eles acreditam, você é a representação de Deus aqui. Então, quando nós falamos a respeito de dons espirituais, precisa ser um conceito menos abstrato. Porque eu acredito que ainda é um conceito abstrato, partindo do princípio que, e o que eu falo a vocês, eu falo com muito amor e encorajamento, mas nos últimos 5 domingos que nós pregamos a respeito dos dons espirituais, nós, ao final da palavra, o nosso pastor fez alguns apelos para que a gente cresça nos dons que Deus nos entregou, ou para que através da oração por imposição de mãos, você conheça qual é o dom que você recebeu. E ou a nossa igreja, ela está repleta de pessoas convictas de quais são os dons que elas têm, e isso faz com que elas não venham receber uma oração de imposição de mãos, ou você não faz ideia do porquê o dom ele é importante. Porque todos os apelos que nós fazemos com a expectativa não de que aqui encha de pessoas, mas com a expectativa de que você entenda a importância do dom na sua vida. Porque Efésios capítulo 4, nesse versículo 7, diz o seguinte: até esse determinado momento, nós tínhamos entregado o domínio por conta do pecado, nós simplesmente abrimos mão do domínio que nós tínhamos e nós concedemos ele ao pecado. Mas aqui está dizendo que quando Jesus venceu na cruz, ele, o mesmo que subiu, é o mesmo que desceu. A Bíblia diz que o último inimigo que ele venceu foi a morte. Mateus, traduz isso para mim em palavras mais claras. O que eu estou querendo dizer para vocês é que quando Jesus ele venceu na cruz, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que ele destronou todo tipo de principado e potestade. No antigo governo, nos antigos governos, quando existia uma guerra e um determinado rei vencia outro rei, o que acontecia? Ao demonstrar a sua vitória, ele fazia como se fosse uma passeata, ele passava pelas ruas da sua cidade, ele carregava atrás preso o rei que ele venceu, e ele saía distribuindo despojos ao seu povo, mostrando o seguinte: esse reino foi vencido. Então, porque esse reino foi vencido, eu entrego despojos a vocês para comemorarmos a nossa vitória. E dessa forma o povo ia entregando os despojos uns aos outros e compartilhando a mensagem que aquele reino foi vencido. Quando o apóstolo Paulo escreve esses versículos falando que aquele que subiu foi o mesmo que desceu, ele está dizendo exatamente isso. E por isso é importante você entender o porquê os dons eles são importantes. Essa última semana eu fui trabalhar, para quem não sabe, eu trabalho com audiovisual em São Paulo, cobrindo 2 dias um cliente em uma feira. Eu comecei a perceber que existe um processo pelo qual as pessoas elas participam em uma feira. Primeira coisa que elas fazem, elas entendem o porquê elas deveriam estar naquela feira. E então elas vão para o credenciamento. Quando as pessoas elas chegam naquele credenciamento, o que elas recebem? O que elas receberam que eu observei? Todas as pessoas que elas chegaram naquele congresso, elas receberam um crachá com o seu nome, elas receberam uma mochila, e dentro daquela mochila tinha algumas ferramentas para ela desfrutar aquele congresso. É isso que significa os dons. Você precisa entender que quando você chega no credenciamento do reino de Deus, entregando a sua vida para Jesus, ele te dá um novo nome. Mas ele não te dá só um novo nome, ele te dá uma mochila. E dentro dessa mochila existem os dons que Deus concedeu a cada um de vocês. Para quê? Para que você, como no mundo antigo, saia compartilhando que o reino das trevas foi despojado.
E não existe mais autoridade no reino das trevas sobre o nosso tempo. Então, quando Jesus ele vence na cruz, não pode ser uma ideia abstrata sobre os dons que você tem. Você precisa entender, cara, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu recebi um credenciamento. E eu tenho a responsabilidade de compartilhar com esse mundo que aquilo que foi perdido pelo primeiro Adão foi reconquistado pelo segundo. Então, reconquistado pelo segundo Adão significa que você tem dons e talentos, e isso significa que é muito importante você estudar isso que nós estamos falando e entender quais são os seus dons e talentos. Efésios capítulo 4, ele fala bastante sobre alguns ministérios e dons de palavra, e nós vamos começar falando a respeito do dom de pastoreio. Os versículos 11, fez sentido o que eu disse, gente? Amém? Vocês entendem a importância de você aplicar isso na sua vida e não ser abstrato, o fato de que você não está em um evento aqui para sentar e ouvir uma boa palestra e seguir a sua vida. Você foi comissionado por Deus com uma mochila espiritual e você precisa entender quais são as ferramentas que estão dentro dessa mochila, porque senão a sua vida ela não vai fazer tanto sentido, mesmo depois de você ter entregue sua vida para Jesus. Amém? Amém? Estamos juntos? Versículos 11 e 12 de Efésios diz que ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Nós queremos mais uma vez honrar e agradecer John Thompson, John Bevere é outro, John Thompson, que escreveu esse livro Convergence, que é o livro que tem nos servido dentro dessa série de mensagens. Nós estamos nos debruçando no estudo desse livro, que nós aconselhamos vocês também a adquirir e estudar e se aprofundar a respeito disso. E quando nós falamos sobre dons de palavra, novamente eu digo que eles têm o objetivo de comunicar algo. Da mesma forma que os dons de amor, eles manifestam sem a necessidade de você dizer algo, todos os dons de palavra, eles exigem que haja uma comunicação clara daquilo que você está fazendo. E o primeiro deles é o dom de pastoreio. O dom de pastorear é a capacidade de demonstrar preocupação e cuidado por membros de um grupo, de modo a encorajá-los em seu crescimento em Cristo, o que envolve dar um exemplo de maturidade, protegê-los do erro e disseminar a verdade. Essa palavra pastor, ela foi utilizada pelos apóstolos ao escrever esse livro, muito em referência ao pastoreio de ovelhas, que é completamente diferente do pastoreio que nós vemos hoje, talvez de bois e cavalos. E é importante você entender o porquê nós utilizamos essa palavra como referência. O pastoreio de ovelhas, ele é diferente do pastoreio que nós reconhecemos hoje, porque diferente do que nós vemos hoje, que tem delimitações de cerca, cuidado e proteção, as ovelhas naquela época elas não tinham nenhum tipo de delimitação. Isso é interessante, porque às vezes nós achamos que o pastoreio é muito sobre controle, mas o pastoreio na verdade é relacionado a cuidado, porque quando faz alusão a esse tipo de cuidado, nós estamos falando de um tipo de cuidado que ele não delimitava espaço. As ovelhas naquela época, elas não pastejavam em pastos verdejantes e elas não tinham nenhum tipo de cerca que delimitava onde elas estavam. Então, a primeira função de um pastor quando falava sobre ovelhas era essa questão de provisão e orientação. Porque aquelas ovelhas, elas dependiam daquele pastor para seguirem um caminho. Aquelas ovelhas, elas dependiam do seu pastor para direcionar elas, por quê? Porque elas caminhavam em terrenos áridos e montanhosos, e elas precisavam de água. Então, quando nós entendemos pastor, nós estamos falando somente sobre um cara que sobe aqui e prega, ou talvez lidera uma igreja. Nós estamos falando que pastoreio tem a ver com cuidado e proteção sobre pessoas. Pessoas que têm o dom de pastoreio são pessoas que elas estão sempre preocupadas com a saúde espiritual do outro. Pessoas que têm esse dom, elas têm essa característica de orientação. Por quê? Porque da mesma forma que os pastores de ovelha naquela época, eles estavam sempre muito preocupados com as linhas de defesa, ou seja, se você olhar para 1 Samuel, nós vemos o exemplo de Davi,
que era um pastor de ovelhas mesmo novo, a palavra de Deus nos diz que ele exercia a sua vocação defendendo aquelas ovelhas de ursos, de leões e de todo tipo de situação perigosa que deixava aquelas ovelhas expostas. E eu quero já deixar aqui claro para vocês alguns detalhes a respeito da importância de você saber o que é um pastor. Nós, como cultura, nós reconhecemos que dentro de um presbitério é importante que haja uma pessoa com a vocação de pastor. Mas nem todas as pessoas que compõem um presbitério são pastores. E nem todo pastor precisa compor um presbitério. Quando nós olhamos para Atos capítulo 6, os apóstolos, eles dão uma instrução para a igreja daquela época, quando eles falam que há uma discussão entre os judeus de fala grega e os judeus de fala judia, os hebreus. Então, o que é que eles falam? Olha, a gente vai definir alguns homens para cuidarem dessas situações, enquanto nós, como presbitério, fazemos o quê? Nós permanecemos na oração e no ensino. Quando nós falamos de presbitério e liderança da igreja, é muito importante nós entendermos que é importante sim que na composição de um presbitério haja uma pessoa que tenha o dom de pastoreio, mas não significa que todas as pessoas em um presbitério tenham esse dom. Porque na grande maioria das vezes, a maior necessidade dentro de um presbitério é o dom de liderança e o dom de apostolado. Porque nós estamos falando sobre visão apostólica e sobre liderança e organização do corpo de Cristo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes você se frustra com o dom que Deus te deu, porque você nunca teve uma oportunidade de subir em um púlpito, pegar um microfone e falar alguma coisa. Só que o dom de pastoreio, ele vai muito além do que as oportunidades que pessoas têm de pegar um microfone e falar alguma coisa. Porque o dom de pastoreio é um dom concedido por Deus de você se importar com pessoas mais do que os outros. É o tipo de pessoa que está sempre perguntando sobre o Joãozinho. A gente está todo mundo aqui e você fala, alguém viu o Joãozinho? Alguém sabe se a Maria está bem? E você constantemente está se preocupando com essas pessoas. Aquela pessoa que tem o dom de pastoreio, ela é uma pessoa que dificilmente segrega. Ela dificilmente é a pessoa que se preocupa só com um grupo de pessoas. Ela está sempre preocupada com a saúde espiritual dos outros, até mesmo mais do que a sua. Então é aquela pessoa que está todo o tempo pensando na igreja e nas pessoas. A Giovana, ela sempre brinca que às vezes ela entra em algum cômodo e fala, gente, o Mateus, ele está quieto. Aonde que o Mateus, ele está? Abre parênteses. Nós precisamos parar de ter vergonha de falar sobre o dom que Deus nos deu. Você precisa saber o dom que Deus te deu e você precisa comunicar o dom que Deus te deu, para que as pessoas saibam como elas podem ser servidas através desse dom e você também saber como você pode servir os outros com esse dom, pensando nas ferramentas que você tem na sua mochila. Então, às vezes a Giovana fala, gente, cadê o Mateus? Onde ele está? Às vezes eu estou num quarto, por uma parede, assim, olhando para uma parede. A Giovana fala, amor, o que você está fazendo? Eu falo, amor, você lembra do Gui? Cara, ele sumiu da igreja, velho, eu preciso mandar mensagem para esse menino. Ou às vezes eu estou dirigindo, eu estou indo trabalhar, eu falo, cara, eu preciso ligar para essa pessoa. Eu pego o telefone e ligo. Por quê? Porque a preocupação de uma pessoa que tem o dom de pastoreio são pessoas. A preocupação de uma pessoa é saber se ela está saudável espiritualmente, se ela está saudável emocionalmente, como que está a vida dessa pessoa. Uma pessoa que tem esse dom, ela está sempre encorajando os outros e é interessante porque faz muito uma relação com o dom de encorajamento e exortação, mas ela está sempre encorajando pessoas a permanecerem firmes. E quando eu falo que um dom de pastoreio, ele não precisa necessariamente fazer parte, na verdade, compor por completo um presbitério. E você talvez é uma pessoa que se preocupa com os outros, que está sempre ligando para os outros, que está sempre perguntando para o Rodrigo, como é que está essa pessoa? Pastora, como é que está essa pessoa? Ou você mesmo aborda as pessoas durante a semana perguntando se elas estão bem. Talvez você não saiba que você tem o dom de pastoreio e você não sabe disso porque você nunca pegou um microfone na mão. E você não sabe que para você exercer um dom de pastoreio, você não precisa pegar um microfone na mão. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, a maior referência do dom de pastoreio, sabe onde ele acontece? Nas igrejas caseiras.
Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que o maior exemplo de um dom de pastoreio ser exercido e exercitado é dentro das igrejas nas casas. Então, às vezes, você fica com uma expectativa frustrada de que o pastor não me dá uma oportunidade, sendo que essa oportunidade você poderia exercer abrindo a sua casa para pastorear pessoas. Essa é uma ideia utópica que nós temos de que pastor é só aquele cara que prega nos domingos. Pastor é todo aquele que entende a importância de cuidar de pessoas. E a Bíblia nos ensina que essa vocação ela é exercida muito na mesa. A vocação de pastoreio é muito exercida quando nós estamos reunidos com pessoas das mesas. E eu vejo muito isso nas nossas I3 Homes. Se você lidera uma I3 Home, você precisa entender que muito provavelmente você tem o dom de pastorear pessoas. Se você tem o dom de pastorear pessoas e você talvez tenha uma frustração porque não há oportunidades, eu preciso te encorajar a entender que não é um microfone que valida o seu dom, mas sim o quanto você ama pessoas. Então talvez você esteja chamado para abrir uma igreja caseira na sua casa e você está esperando uma oportunidade para pregar em cima de um púlpito. Então é muito importante nós entendermos que o dom pastoral, ele é a capacidade de exercer zelo e cuidado pelos membros de um grupo, de modo a incentivá-los no seu crescimento em Cristo, o que envolve modelar a maturidade, proteger essas pessoas do erro e disseminar a verdade. E quando se trata do pastoreio, nós precisamos, eu achei interessante essa observação que John Thompson fez, é que nós conseguimos analisar se uma igreja entende que os membros do corpo, eles têm esse dom, se quando um determinado líder ou pastor deixa de exercer esse ministério e a igreja permanece saudável. Porque quando nós dependemos do pastoreio de uma pessoa, nós estamos negligenciando a nossa participação no corpo de Cristo e como nós podemos exercer o dom que Deus nos entregou. Mas quando nós vivemos em uma igreja que as pessoas falam, cara, eu tenho o dom de pastoreio, eu não preciso necessariamente pegar o microfone, eu posso cuidar de pessoas, eu posso amar pessoas, eu posso proteger essas pessoas, eu posso encorajar essas pessoas a não caírem no erro, eu posso perseverar junto com essas pessoas, nós vivemos uma igreja saudável. Por quê? Porque nós não dependemos de pessoas que pegam o microfone, exercem liderança ou presbitério, para que a gente reconheça que há um dom de pastoreio naquele lugar. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Levanta a mão aqui para mim, por gentileza. Nosso segundo dom é o dom de exortação e encorajamento. Eu quero pedir para você abrir a sua palavra em Romanos 12, a sua Bíblia em Romanos 12, no versículo 8. É interessante que esse dom de palavra, ele está sendo dito pelo apóstolo Paulo junto com alguns dons de amor, e a gente vai entender a relação que eles têm. Mas no versículo 8 diz, se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação, se você for mestre, ensine bem, se o seu dom for dar ânimo, encorajamento ou exortar as pessoas, que assim o faça, se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós vamos falar a respeito do dom de exortação e encorajamento, que muitas pessoas entendem esse dom errado. As pessoas acham que o dom de exortação é você dar bronca. Então, quando uma pessoa, às vezes, ela te dá uma bronca, você fala, cara, essa pessoa está me exortando. Esse dom, ele é em diversas formas interpretado completamente errado. Porque a palavra exortação, encorajamento ou dar ânimo no original significa falar trazendo para perto. Então, o dom de exortação, ele é o dom de misericórdia com uma pitada especial. Por quê? Porque uma pessoa que tem misericórdia, ela vai ter compaixão da outra. A pessoa que exerce o dom de encorajamento e exortação, ela não vai ter somente compaixão, mas ela vai provocar aquela pessoa a sair do seu status quo. Então, uma pessoa que ela tem o dom de encorajamento e exortação, e eu acredito que esse é um dom muito latente na nossa igreja,
eu vejo diversas pessoas exercendo esse dom, e ele é muito importante, porque a pessoa que ela exerce o dom de encorajamento e exortação, ela talvez está mais preocupada com o seu crescimento do que você. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que nós só corrigimos as pessoas que nós amamos, porque se nós não amamos, nós não nos importamos. Então, às vezes, nós lidamos com uma exortação, com uma coisa ruim, como se aquela pessoa ela quisesse te diminuir, te criticar, te expor, mas na grande maioria das vezes, quando esse dom ele é exercido com zelo, nós precisamos entender que as pessoas elas estão te encorajando a você sair da onde você está. Pessoas que têm esse dom, elas são pessoas que elas precisam caminhar muito junto com com o fruto de domínio próprio e mansidão, porque elas estão muito mais preocupadas com você do que com a forma que você vai interpretar o que ela fala. Então, se ela tiver que ser dura com você para demonstrar amor pela sua vida, ela vai ser. Porque talvez você não entenda que você precisa mudar alguma coisa, mas aquela pessoa, ela está tão comprometida com você, sem você pedir, que ela mesmo assim ela vai se posicionar. E na grande maioria das vezes, pessoas que têm o dom de encorajamento, elas são consideradas superficiais. Sabe por que elas são consideradas superficiais? Porque uma pessoa que ela tem o dom de pastorear é uma pessoa que acompanha processos. Uma pessoa que está do seu lado em todos os momentos, seja no momento bom, no momento ruim, é aquela pessoa que vai virar para você e falar assim, fica firme. E é aquela pessoa que está com você. A pessoa que tem o dom de encorajamento, ela não necessariamente precisa ficar acompanhando o processo. Ela pode chegar em você do nada e perguntar, cara, você está bem? Ó, não faz mais isso não. E ela vira as costas para você e sai andando. Você fala, nossa, mas que superficial. Mas não é porque essa pessoa é superficial, mas é porque ela tem algo direto para você. Pessoas que têm o dom de exortação e encorajamento são pessoas que elas são muito diretas. Porque o encorajamento, o dar o ânimo e a exortação são a mesma coisa. E nós precisamos aprender isso até para desenvolver o fruto de domínio próprio, caso você reconheça esse dom na sua vida. Porque você encorajar uma pessoa não significa você falar algo e virar as costas para ela e seguir a sua vida. Porque a palavra significa encorajar é você falar trazendo para perto. Então, todas as vezes que nós exortamos ou encorajamos alguém, você precisa entender que aquilo precisa ser transmitido com amor, trazendo essa pessoa para perto. Porque não adianta você ser direto, não adianta você falar as palavras que ela precisa ouvir se as suas palavras elas são palavras duras e sem amor. Porque elas não vão surtir o efeito que elas deveriam surtir. Então, o dom de encorajamento, ele é um dom muito visto na Bíblia, principalmente através do ministério do Espírito Santo. João 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que é a mesma palavra utilizada por Paulo em Romanos 12,8, para que fique convosco. E em 1 João, o apóstolo João também fala a respeito de Cristo, que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado também tem o mesmo significado. O que é? É uma pessoa que te representa. Muitas vezes esse dom ele é mal interpretado, porque nós falamos, não, eu não quero receber nenhum feedback, eu não quero receber nenhuma exortação, mas normalmente pessoas que elas te dão feedbacks ou exortações são pessoas que elas estão preocupadas com o seu crescimento, são pessoas preocupadas com a sua saúde espiritual, são pessoas preocupadas com a sua família. Normalmente, a pessoa que tem o dom de exortação e encorajamento é aquela pessoa que ouve você falando besteira e não consegue segurar para ela que você está fazendo. Tipo assim, cara, com todo respeito, respeito sua opinião, mas ela está errada. E talvez você tenha esse dom e você não saiba como exercê-lo. Que é quando você entende uma situação e você fala, cara, isso aqui está danado de errado e eu preciso aconselhar essa pessoa a tomar uma atitude diferente. E nós precisamos desenvolver um ambiente de humildade. E quando eu falo que na nossa igreja eu vejo esse dom muito latente, eu vejo porque é muito comum, se você desenvolve relacionamentos aqui, você vai perceber que toda hora tem alguém dando feedback. Toda hora rola um feedback. Porque o feedback é uma cultura de pessoas que se importam umas com as outras. Porque se eu não importasse com o seu crescimento, eu não te daria feedback. Se eu não se importasse com a sua família, nós não daríamos conselhos.
Então, esse dom, ele é extremamente vital para a igreja, por quê? Porque torna o nosso coração humilde, nos ensina a aprender a receber algo do Senhor sem a gente justificar. Porque pessoas que têm o dom de exortação, elas vão falar aquilo que é necessário, mas se você não tem a humildade para ouvir, você vai sempre justificar o que você fez. É importante nós termos humildade para assimilar o que é do Senhor, porque se essa for uma exortação de Deus, nós precisamos ser levados à mudança. E esse dom ele é tão vital para a igreja, que um homem chamado Barnabé, que antes era chamado José, ele tinha esse nome Barnabé porque ele era encorajador. A Bíblia fala muito sobre esse homem e nós falamos algumas semanas atrás sobre ele quando falamos sobre o dom de generosidade, que ele foi um exemplo de alguém que exerceu o dom de generosidade. Mas ele não tinha só o dom de generosidade, ele também tinha o dom de encorajamento. E presta atenção, se você tem esse dom e você não exerce, você cria um buraco dentro do corpo de Cristo. Da mesma forma que dons de poder, dons de amor, da mesma forma que dons de liderança são importantes, se você não exerce o dom que Deus te entregou, você cria um buraco no corpo de Cristo. Por quê? Porque se Barnabé não tivesse exercido o dom do encorajamento, nós teríamos menos da metade dos livros do Novo Testamento no cânon bíblico. Porque foi Barnabé quem encorajou Paulo no início da sua carreira. Porque foi Barnabé quem encorajou Marcos quando Paulo falou, eu não quero esse moleque mais comigo, ele me deu trabalho, não quero, se quiser, segue o ministério com ele, mas comigo ele não vai. E Barnabé faz o quê? Eu vou manter Marcos no ministério. Se Barnabé não tivesse encorajado Marcos a permanecer firme, nós não teríamos um dos evangelhos escritos. Se Barnabé não tivesse encorajado Paulo diante dos apóstolos, porque foi Barnabé quem falou, gente, eu coloco o meu nome no fogo por esse cara, mas todo mundo falou, irmão, ele estava matando cristão até ontem, esse cara para tirar uma pistola aqui é 2 palitos, e Barnabé fala, fica tranquilaço meu brother, se precisar de alguma coisa eu estou aqui. Se Barnabé não tivesse consciência do dom de encorajamento, nós não teríamos nem metade dos escritos do Novo Testamento. E uma outra observação a respeito disso é o que eu acabei de falar. Já percebeu que a gente fica se perguntando, Deus, qual é o meu dom? E essa é a pergunta que eu acho que nós mais estamos fazendo nas últimas semanas. Deus, adorei a série de mensagens, qual é o meu dom? Mas nós aprendemos através da vida de Barnabé que talvez você não tenha o dom, talvez você tenha diversos dons. Porque o mesmo homem que tinha o dom de generosidade era o cara que tinha o dom de encorajamento, que muito provavelmente tinha o dom de liderança, porque Barnabé caminhou com Paulo e depois de caminhar com Paulo e caminhou com Marcos, continuou pregando e abrindo igrejas naquela época. Então às vezes você está perguntando, Deus, qual é o meu dom? E eu preciso te falar, às vezes você não tem um dom. Deus colocou na sua mochila diversas ferramentas, e se você não sabe quais são as ferramentas, você pode achar que você tem só uma, e aí você fica sempre muito confuso sobre como você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Então, o dom de encorajamento, ele não é o dom de dar bronca, ele é o dom de tirar as pessoas do seu lugar de status quo. Aqueles que encorajam, eles são aqueles que desempenham um trabalho de promover a urgência para que algo seja feito. Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo? Quem está atendendo? É bom, gente. Vamos agora para o nosso último dom. Efésios 4, 11 e 12 também, que é o dom de evangelista. Esse é outro dom incrivelmente necessário e vital para a nossa igreja, que eu também acho que ele é mal compreendido. E hoje, talvez a gente vai colocar algumas pecinhas de um quebra-cabeça no seu lugar. Efésios 4, 11 fala a respeito de alguns dons, que são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou seja, dentro de alguns dons de palavra, nós temos o dom de evangelista. Eu vou falar o que ele é, mas antes disso, eu quero falar para vocês o que ele não é.
A famosa declaração erradamente atribuída a São Francisco de Assis: pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário, use palavras, é um apelo poderoso e necessário para que todos vivamos uma vida autêntica de compaixão e misericórdia segundo Jesus. Mas nós não podemos confundir atos de misericórdia com evangelismo. Às vezes nós colocamos tudo na mesma caixinha e nós achamos que atos de misericórdia são atos de evangelismo, e não são. Atos de misericórdia são extremamente necessários, e quando nós falamos a respeito disso, a gente não está falando ou eu faço atos de misericórdia ou eu faço evangelismo. Não, é um e outro, que podem caminhar junto e na maioria das vezes caminham. Mas nós temos esse erro de confundir atos de misericórdia e compaixão com o dom de evangelista. Porque o dom de evangelista é um dom de palavra. E se ele é um dom de palavra, ele precisa comunicar alguma coisa. E o que é que ele comunica? Uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? A boa notícia é de que o reino de Deus chegou e essas pessoas, elas podem se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Qual é o erro que nós cometemos quando nós confundimos as coisas? É quando nossos atos de piedade na nossa ótica se formam uma forma de pregar o evangelho, e não é. Atos de misericórdia e piedade são necessários, mas são atos de misericórdia, não são pregação do evangelho. Pregar o evangelho é dizer, a palavra pregar diz, e o evangelho também é uma boa notícia. O que eu quero desmistificar é quando nós confundimos as coisas e nós deixamos de levar a sério a importância de nós falarmos. Sabe por quê? Nós estamos num mês de arrecadação da campanha do agasalho e alguns litros de óleo. E eu quero novamente encorajar vocês a fazerem parte disso que nós estamos fazendo. Quando nós finalizarmos a nossa arrecadação, o que nós vamos fazer? Nós vamos entregar esses agasalhos e vamos entregar esses óleos. Só que ao entregar os agasalhos e ao entregar os óleos, nós não estamos pregando o evangelho, nós estamos fazendo atos de piedade e misericórdia. Sabe por quê? Pensa comigo o seguinte, duas coisas. ONGs também fazem isso. Pessoas famosas também fazem isso. Outras religiões também fazem isso. Agora pensa comigo, vamos juntar todo mundo, vamos erradicar a pobreza. Vamos juntar todo mundo, tem água para todo mundo, cobertor para todo mundo, não existe mais morador de rua. A gente ainda não pregou o evangelho, porque eles não ouviram falar a respeito de Jesus. Então nós podemos erradicar todas essas coisas. Se aquela pessoa não entregou a vida para Jesus, ela talvez não ouviu o evangelho. Então atos de misericórdia são muito importantes e nós precisamos exercê-los, mas eles não são evangelismo. Porque o evangelismo exige que nós falemos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós podemos ir todos os carnavais entregar água para as pessoas. Entregar água não é evangelismo. Se você não abriu a boca, aquela pessoa ouviu o que você está fazendo ali, não é evangelismo. Nós irmos e perguntarmos, você é feliz? Cara, eu quero te apresentar a felicidade. Não é pregar o evangelho. Nós não apresentamos a felicidade, nós apresentamos Jesus. E isso é uma coisa que nós precisamos tratar com diligência. Ser um evangelista não significa que você não depende somente das nossas obras de compaixão e piedade. Repito, elas são importantes, não é um ou outro, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa que tem o dom de evangelista é uma pessoa que borbulha por dentro o desejo de falar a respeito do que Jesus fez na sua vida. Uma pessoa que tem o dom de evangelista é uma pessoa inquieta com o fato de que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 cadeiras vazias. Muito provavelmente a pessoa que tem o dom de evangelista, ela está entregando o culto dela ao Senhor aqui, mas ela ainda está pensando, ainda existem cadeiras vazias. É aquela pessoa que está durante a semana pensando, cara, ainda existem pessoas que não conheceram Jesus. É quando nós nos reunimos e nós começamos a falar do novo prédio, falar da visão, nós discutimos liderança, a pessoa fala, tá, e quando é que nós vamos começar a pregar nas ruas? Quando é que nós vamos voltar a pregar para as pessoas no 1 no 1?
eu sempre falo que esses dons ministeriais, eles têm a responsabilidade de lembrar a igreja sobre a sua responsabilidade. Então, o evangelista não é o cara que prega, é o cara que lembra a igreja que precisa pregar. Porque nós temos falado há muitas semanas que existem dons que Deus concede a pessoas que são latentes, mas dons de amor e de palavras são disciplinas que nós precisamos desenvolver. Então não significa, se você fala para mim, Mateus, eu não sou uma pessoa que estou sempre pensando no perdido, mas você é responsável e embaixador do reino de Deus e tem também a responsabilidade de, em todas as oportunidades, pregar a respeito do que Jesus fez na sua vida. Isso é disciplina espiritual, é você exercer um dom que você entende que é responsabilidade de toda igreja, porque o evangelista ele vai te lembrar que você precisa pregar. O evangelista ele vai falar, cara, tá muito bom esse culto, e realmente tá muito bom, mas ele vai lembrar, cara, e quem não tá aqui? Ainda existem línguas que não ouviram falar a respeito de Jesus. Você sabia disso? Existem muitas nações, existem dialetos que nunca ouviram falar a respeito de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus só vai voltar depois que todas as línguas ouvirem falar sobre ele. Mateus 24:14 diz isso. Então, quando é que Jesus volta, gente? Só depois que todos tiverem a oportunidade de ouvir. Então, se você ama a presença de Deus e você deseja a volta de Jesus, você precisa entender, cara, eu tenho essa responsabilidade, porque se eu desejo que o governo de Jesus volte plenamente, todo mundo precisa ouvir. Não é catastrófico e a gente não está fugindo. Isso é bom enfatizar. Quando a gente fala de pregar o evangelho e o dom de evangelista, eu preciso te lembrar que a igreja não está fugindo. Então não tem essa do tipo assim, irmão, quando tudo ficar ruim a gente vai subir e aqui embaixo o negócio vai ficar feio. Não existe isso. Não existe isso de tipo assim, cara, vai ser catastrófico. Gente, a volta de Jesus vai ser linda, porque a Bíblia relata como ele vai voltar. Por isso que a gente precisa desejar a volta de Jesus, porque ele vai estabelecer um governo como era em Gênesis 1 e 2. Enquanto nós estamos com a nossa mochila, nós deveríamos estar anunciando isso através dos nossos dons. Então nós temos as nossas ferramentas dentro da nossa mochila para estar sempre lembrando as pessoas que o reino de Deus está chegando. Então o evangelista, ele é essa pessoa que está sempre lembrando as pessoas, gente, Jesus está voltando, a gente precisa pregar, Jesus está voltando, a gente precisa ir na balada, a gente precisa fechar as baladas, a gente precisa fechar os bares, Jesus está voltando, a gente precisa ir lá nos prostíbulos e pregar para aquelas mulheres, Jesus está voltando. Está pregando no seu trabalho? Você pregou na sua escola? Vamos abrir uma célula na faculdade? É aquela pessoa que está preocupada com aquele que não ouviu. Por quê? Porque ela tem muito latente essa verdade de que todos precisam ouvir a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém? O cristianismo, segundo Daniel Niles, eu estou melhorando no meu inglês, vocês viram, né? A Marina veio, eu fiz umas aulas com ela lá em cima para ela me ajudar. O cristianismo é um mendigo dizendo ao outro mendigo onde encontrar pão. Pessoas que têm a vocação de evangelista, elas sempre falam com amor ao outro, baseado muito no testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. É por isso que o evangelista não tem vergonha de falar, porque ele sabe que a pessoa que rejeita não está rejeitando ele, está rejeitando a Jesus. Então ele não fica criando obstáculos para pregar, muito pelo contrário, ele fica encontrando meios para que as pessoas ouçam o que Deus fez na sua vida. Essa pessoa, ela sempre está pensando nisso, em novas formas de anunciar o reino de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, vou pedir para o nosso time de adoração subir. Nós falamos hoje a respeito de 3 dons de palavra. Nós falamos a respeito do dom de pastorear, que é você ter uma preocupação com pessoas que excede o comum. Você ama receber pessoas na sua casa. Você ama ouvir pessoas contando a sua história. Você ama aconselhar pessoas. Você ama acolher pessoas. Você vê alguém que fala, cara, eu estou machucado, eu estou ferido, e você é essa pessoa que traz para perto. Você ama tratar feridas de ovelhas. Você ama
dar direção, destino às pessoas. Se você tem o dom de exortação, você está sempre mais preocupado com o crescimento dessa pessoa do que como ela está. Você está sempre encorajando pessoas a melhorarem. Se elas estão cometendo um pecado, você é a primeira pessoa a falar, cara, você está errado, se arrepende disso. Se essa pessoa ela tá tomando uma decisão ruim, você é aquela pessoa que fala, cara, olha, eu preciso te aconselhar, eu acho que você está tomando uma decisão ruim. E não é porque você é melhor, é porque você está mais preocupado com ela do que com o futuro e o crescimento dela, do que a situação do status dela naquele momento. E se você tem o dom de evangelista, você precisa entender que por mais que a gente faça e é necessário fazermos as nossas obras de piedade e misericórdia, você é aquela pessoa que está me lembrando, você é a pessoa que está lembrando a pessoa do seu lado, que as pessoas precisam ouvir, que ainda existem pessoas que não ouviram. Você é aquela pessoa que está aqui no culto e você está orando por alguém que não está aqui. Talvez o seu familiar, talvez algum amigo que você conhece. Você durante a semana fica pensando em meios de pregar o evangelho. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Porque se você é uma pessoa que tem um desses dons, você precisa frutificar nisso. Se você reconhece que dentro dessas características que eu trouxe, você tem essas características, você precisa frutificar nisso. Porque você fez um credenciamento, Deus te deu uma mochila e você precisa entender quais são as ferramentas que você tem para fazer aquilo que você tem que fazer aqui na terra. Então eu preciso te perguntar, quais são os seus dons? Quais são os dons que Deus te deu? Nós vamos orar por vocês, nós temos feito isso todos os domingos. Se você é uma pessoa, eu vou pedir para vocês ficarem de pé nesse momento.